Em janeiro de 2001, poucos torcedores ousariam imaginar o que estava por vir. O Corinthians iniciava a temporada em um cenário que misturava glória recente e incerteza absoluta. Entre 1998 e 2000, o clube havia vivido uma das fases mais vitoriosas de sua história. 2 campeonatos brasileiros, um campeonato paulista e o celebrado Mundial de Clubes da FIFA. Porém, o final do ano de 2000 foi duro. Elenco desmontado, clima pesado e uma sensação clara de que o ciclo havia se encerrado. A transição era inevitável e dolorosa. Sem tempo para reconstruções longas, o Paulistão começava já no dia 20 de janeiro. E como se não bastasse, o Corinthians também disputava em paralelo o torneio Rio-São Paulo, iniciado ainda antes, no dia 17. A aposta inicial da diretoria foi Dario Pereira para o comando técnico. A escolha, porém, rapidamente se mostrou equivocada. Em apenas 7 partidas, os números falavam por si. 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. O time não convencia, não competia e não reagia. A pressão se tornava insustentável. Foi então que a diretoria decidiu voltar ao passado em busca de salvação. Chamou novamente Vanderlei Luxemburgo. A decisão foi ousada e extremamente arriscada. Luxemburgo havia sido o arquiteto do Corinthians multicampeão, mas agora retornava em um dos momentos mais delicados de sua carreira. Sua passagem pela seleção brasileira terminara de forma traumática. Sua imagem havia sido exposta na CPI do futebol, e a eliminação para Camarões na Olimpíada de 2000 encerrara de maneira precoce o sonho do cargo máximo do futebol nacional. Para muitos, era um treinador em declínio. Para o Corinthians, era a última cartada, e o destino tratou de colocar Luxemburgo à prova imediatamente. Logo na estreia, clássico contra o Palmeiras. Vitória do Corinthians por 2-1. A torcida explodiu. A esperança ressurgiu. Mas o futebol não permite ilusões fáceis. Nos 3 jogos seguintes, o baque foi duro. Derrota por 3-2 para a Matonense. Empate frustrante contra o São Caetano e nova derrota, dessa vez, para o Guarani. O clima voltou a azedar. As críticas se multiplicaram. Jogadores que até pouco tempo eram ídolos passaram a ser questionados. Marcelinho Carioca, Luizão e Ricardinho, pilares da era vencedora, agora eram tratados como símbolos de um passado que não voltaria. O consenso era de que o Corinthians precisava abrir o olho, pois a luta contra o rebaixamento era real. Com apenas 4 vagas para as semifinais, o alerta não era exagerado. A reação começou de forma tímida, com uma vitória apertada sobre a Inter de Limeira. O verdadeiro ponto de virada viria logo depois. Corinthians 5, Santos 0. Uma goleada que ninguém previa. Mais do que os gols, foi a postura que chamou atenção. Intensidade, confiança, agressividade. Ali, algo mudou. O Corinthians passou a jogar com autoridade. Vieram vitórias em sequência. 3-0 no Mojimirim, 4-3 na União Barbarense, 5-2 sobre a Portuguesa, 5-1 no Botafogo de Ribeirão Preto, 3-2 na União São João. Antes desacreditado, o Corinthians agora empolgava. 7 vitórias seguidas. Luxemburgo ajustou a equipe. Misturou a experiência de Marcelinho e Ricardinho com a energia de jovens como Everton e Gil, que ganharam espaço e corresponderam. A grande perda foi Luizão. Lesionado contra a Portuguesa, o atacante ficou fora do restante do campeonato. Paulo Nunes revezava entre titularidade e banco. Não era querido pela torcida, devido à sua passagem pelo rival, e tinha dificuldades de adaptação. O Corinthians seguiu firme. Chegou à última rodada classificado por antecipação. O clássico contra o São Paulo virou apenas cumprimento de tabela. Derrota por 3-1, mas sem maiores consequências. Nas semifinais, o desafio era enorme. O Santos, dono de melhor campanha, jogava por 2 resultados iguais. O primeiro confronto foi muito disputado. Ambas as equipes entraram com muita vontade. Empate em 1-1. Tudo ficaria para o segundo jogo. E o roteiro parecia cruel. O Santos abriu o placar e o Corinthians estava sendo eliminado. Marcelinho Carioca empatou. O jogo caminhava para o fim, e o empate classificava o rival. Até que no último lance da partida, Ricardinho apareceu. Explosão. Classificação histórica. Dias depois, a revelação. Ricardinho havia atuado com um ponto eletrônico, recebendo instruções diretas de Luxemburgo durante o jogo. A polêmica tomou conta do país, mas também consolidou
mais uma vez, a imagem de Luxemburgo como um estrategista disposto a tudo para vencer. Na final, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Corinthians resolveu a decisão logo no primeiro jogo, fora de casa. 2 gols de Marcelinho Carioca e 1 de João Carlos. Vitória contundente. O segundo jogo, no Morumbi, foi apenas protocolar, um 0-0 morno, sem grandes emoções, mas carregado de simbolismo. Contra desconfiança, crise, pressão e descrédito, o Corinthians era campeão paulista de 2001, uma campanha que começou à beira do caos e terminou consagrada como uma das maiores reviravoltas da história do Campeonato Paulista. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, comente, curta o canal, recomende para os amigos e nos visite outras vezes. Não faltarão histórias, curiosidades e ótimos motivos para você nos acompanhar.